Esse aqui é meu esposo, Oi. o William Leandro. E a gente vai falar hoje um pouco sobre de como é. Mas a gente se conheceu. É isso aí. Quer dizer, como eu te conheci, né? Porque se não fosse eu... Se acha. Bom, como a gente se conheceu? Pode começar, amor. Não, mas você. A gente se conheceu em um grupo do Facebook chamado Varoá, que era um monte de jovens cristãos que... Só tinha briga, só discussão. tinha um monte de polêmica, mas tinha muitos casos de pessoas de casais que davam certo, que se encontravam e tal. E até que E um um belo deles foi a gente, né? Até que um dia, dia 19 de abril de 2017, por volta de umas 10h30 para 11 horas, eu pego meu celular e vejo uma solicitação. Eu olho e digo, nossa, que menino bonitinho. Aí eu vou, aceito. Aí eu fico, será que ele vai mandar mensagem pra mim? Não sei porque eu tive esse pensamento. Não, mas eu ia mandar. Só que assim, no dia, eu ia assim. Até hoje ela fala que eu não ia, mas eu ia. É que tipo assim, no dia eu tava muita correria. Quer dizer, não tava tanta correria assim, mas bem na hora que ela aceitou, foi assim. Eu vi o seu Facebook em um comentário, né? Foi. Em um comentário eu peguei, eu falei assim, entrei no Facebook, né? E marcou. Aí eu peguei e falei assim, não, vou adicionar, né? Aí peguei e adicionei. Só que na mesma hora que eu adicionei, ela aceitou. Que foi essa hora que você pegou no celular. Só que aí, bem na hora que ela aceitou, eu tava no serviço, aí chegou o serviço lá e eu fui fazer o serviço. Aí continua. Pois é. Aí eu fiquei, nossa, será que ele vai mandar? Aí eu fiquei naquela. Eu acabei que ia. Nossa, não, vou mandar um oi pra saber se ele é legalzinho. Se ele for legalzinho, ele continua sendo meu amigo. Eu dei um oi. Com pouco tempo depois ele Não, ele passou um tempo pra me responder. Me deixou esperando um maior tempo. Claro, isso é difícil. Aí eu disse, nossa, ele não vai me responder. Ele me adicionou só pra ter mais amigos. Aí não, foi... Gente, eu não era disso. Eu não adicionei só pra ter amigos. Não, eu imaginei se você ia responder. Aí nisso começou, oi, tudo bem? Como é que vai? De repente a gente já tava passando a tarde inteira conversando nesse dia. Não. Foi, sim. Você perguntou, oi, tudo bem? Tudo. Aí eu perguntei o que você tava fazendo de bom. Mas eu não sabia puxar assunto. E aí, tipo, gente, puta, eu ficava muito puta da vida. Porque, tipo assim, eu respondia algo, eu perguntava algo, quer dizer, e ela era mó seca. Claro que não. Aí, era assim, você era mó seca. Se fazendo de difícil, né? Mentira. Mas aí eu pedi o WhatsApp dela, que ela demorava muito pra me responder, eu não tava legal no Facebook. Aí eu peguei e falei, ela falou onde ela morava. Eu morava no interior de São Paulo, em Americana. E ela morava em Itarema. Lá no Ceará. No Ceará. 3.000 quilômetros. Aí ela me falou que morava nessa cidade, eu pedi o WhatsApp dela e ela me passou. Eu pensei bem, eu fiquei, nossa, será que eu passo? Qualquer coisa eu bloqueio ele, né? Nossa, era fácil assim, né? Era. Aí... A gente ficou conversando, passando na tarde conversando, só que eu deixava, como eu tava no trabalho, eu demorava pra te responder também. E eu também. Aí o horário que a gente mais conversava realmente era à noite, que a gente tinha mais tempo. Isso, a gente ficou conversando, todo dia ele era o primeiro a me mandar mensagem. Gente, todo dia de manhã, quando eu acordava, tinha um bom dia dele. Não, na verdade, quando ele acordava, eu acordava 6 e pouco, e ele acordava 7 horas, eu achava, nossa, que menino preguiçoso, acorda muito tarde. Não, é porque lá onde ela morava, assim, vocês que são no Nordeste e tudo, 6 horas, 5 horas da manhã já tem que já tem que estar pulando. E os paulistas não, os paulistas o dia começa a partir de 6 horas. E eu entrava no serviço 8 horas. Aí de casa pro serviço era o quê? 10 minutos de carro, de ônibus era 30 minutos. Cortava às 7h eu pegava um ônibus, 8 horas tava no serviço. Sempre, quando dava 7 e pouco, ele mandava mensagem, eu ficava toda feliz. Nossa, ele lembrou de mim e tal. Aí nisso teve um dia que eu acordei cedo, né? Acordava 6 e pouco. Aí eu mandei bom dia pra ele. Aí ele ficou todo
Foi o primeiro bom dia que você mandou. Se eu não me engano, foi no terceiro ou quarto dia. Não lembro. Eu sei que eu mandei. Aí nisso a gente ficou conversando, a gente conversava. Todo dia a gente conversava, não tinha um dia que a gente ficava sem conversar. Até que um dia eu tava em casa. Eu tava em casa quando eu falo que Que tinha um moleque de Porto Alegre. que queria queria ir me ver e tal. Aí de repente ele assim, posso te ligar? Eu, oxi. Claro. Aí eu, tudo bem. Aí ele vai e me liga, e nisso a gente fica conversando. Aí foi a primeira ligação, foi dia 17 ou foi Mas 19? por que eu te liguei? Porque foi com ciúmes. Não. Claro que fiquei com foi. ciúme. Ah, Não, só te convencia, não deixar ele ir e me deixar eu ir. eu não lembro agora se foi dia 17 ou se foi dia 19 Foi de dia maio. 17. Só sei que nisso a gente ficou conversando. Quando deu meia-noite, a gente tava conversando, faltou energia. Eu amo sua casa. Aí só sei que nisso a gente ficou conversando. Aí teve a primeira chamada de vídeo. Aí teve a primeira chamada de vídeo que eu conheci a mãe Minha dele, família. o padrasto dele. E. Dia 24 de junho, eu acho. Não, dia 23 de junho foi quando você me pediu em namoro. Isso. Aí eu pedi ela em namoro. Aí dia 23 de junho, de repente, né, a pessoinha me pede namoro. Não, mas o engraçado é que eu já tinha pesquisado tudo sobre a vida dele. Óbvio que eu também não ia namorar com um cara que eu não conhecia, né? E eu também, né? Eu pesquisei a vida dela inteira. Aí eu entrei no Facebook dele, pesquisei tudo sobre a família dele. Mas o que me deixava mais confiante em relação a gente é que a mãe dele era aquele amor de pessoa, sempre me mandava mensagem. Assim que a gente começou a conversar, eu também comecei a conversar com a mãe dele. E a gente conversava, eu passei um WhatsApp pra ela e a gente ficava conversando no de sempre. Então era o que me passava mais confiança, porque também a gente não vai confiar só no que a outra pessoa fala, né? E E também muita oração, muito jejum, né? Pedindo a Deus confirmação. Pois é. Aí nisso, dia 23 de junho, ele me pediu em namoro. Aí tudo bem. Aí eu contei pros meus pais foi um sábado, não lembro o dia. A gente conversando e tal. Até que. Aí eu conto pros meus pais, eu tinha muito medo, porque meus pais eram muito. Rigoroso. muito rígidos. Principalmente meu pai. Então. Sim. Então, no dia que eu contei pro meu pai, até hoje eu lembro, foi um sábado. A gente tava. De manhã. Foi um sábado de manhã, a gente veio pra casa de uma amiga minha. E eu tava dormindo na casa de um amigo meu, né? E eu tava mal preocupado, eu tava conversando com a amiga dela. E eu morrendo de medo, porque ela falava do pai dela. Eu falava assim, putz, esse cara, ele deve ser muito nervoso, então ele não vai deixar, né? Mas aí eu peguei e falei, bom, se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Se não for, amém. E nisso eu contei a gente tava todo mundo na cozinha e eu contei pro um dos meus pais. Que eu tava conversando com um menino, que ele era de São Paulo e tal, do interior de São Paulo. E eu tava esperando meu pai falar um monte. E quando de repente meu pai fala assim. E eu mostro também os áudios da mãe dele, porque a gente conversava sempre, ela sempre tava falando um pouco sobre eles e tal. Aí eu mostrei um áudio pra minha mãe, agora a minha sogra, né? Mãe. Eu mostrei pra minha mãe. Um áudio da minha mãe. Foi, da sua mãe. Aí nisso meu pai disse Você assim. mostrou. Mostrei fotos, eu tinha salvado muitas fotos. Amargou. Aí nisso, meu pai simplesmente falou assim: vamos orar, se for de Deus, vai dar tudo certo. Eu fico, oi? Como assim? Eu também não acreditei, não. Meu pai? Gente, meu pai, você não tem ideia. Não, meu pai é um ótimo, é o melhor pai do mundo. Super gente boa. Mas assim, ele era do tipo muito. A gente lá em casa, eu sou a mais velha das mulheres. Então eu nunca tinha namorado. E eu achava que a reação dele fosse ser, sei lá, ele fosse ser bem mais rigoroso. E não, ele aceitou super de boa. Eu fiquei, nossa. Aí quando eu cheguei, aí eu fui pra casa da minha amiga, meu coração, eu cheguei, tempo de sair pra fora de tanta emoção que meu pai tinha falado isso. Aí cheguei lá, eu contei pra ele tudo, que eu tava nervosa, mas que tinha dado tudo certo. Eu fiquei mal feliz no dia. Né? Aí quando foi dia 30 de julho, de repente alguém me manda um monte de mensagem. De junho. Foi julho que você comprou as Junho. passagens? Julho, amor. Junho. Aí dia... Ela teimou comigo. Foi 30 de julho, mas foi dia 30 de junho que eu comprei as passagens. Eu fui dormir na casa de uma senhora da igreja. Aí de repente começa a chegar mensagem falando que queria falar comigo, que era...
era urgência, não sei o que. Eu fiquei, nossa, será que aconteceu alguma coisa com a família dele? Fiquei morrendo de preocupada, achava que tinha acontecido alguma coisa com a minha sogra, sei lá, com alguém. Com a minha sogra já, né? Já tava pensando só. Aí nisso, ele me liga, chamada de vídeo. Já tava pronta pra dormir, né? Lógico que eu não ia atender. Aí eu desligo a chamada de vídeo e retorno ligação normal. Aí ele fala, não, eu tenho algo pra te falar, só que tem que ser por chamada de vídeo. Aí eu fico, oxi, que será de tão importante que ele quer? Só que no momento algum eu pensei que ele ia me falar que tinha comprado as passagens, alguma coisa do tipo. Porque eu falava assim, Ele veio dizendo que ia me ver. Isso eu falava assim, ó, eu vou ir te ver. E ela falava, não, agora não. Só que eu também não Tenha acreditava. calma. Gente, ó, o cara morava em São Paulo. Eu morava no Ceará. Não tinha lógica ele me ver. E eu sempre falava, eu falava assim, tanto que ela morria de medo, porque eu falava assim, Vou chegar de surpresa. vou chegar de surpresa. Do nada você vai dar num culto assim na igreja, e eu vou chegar e você vai olhar Eu pra ficava trás e me morrendo de ver. medo. Não, eu tinha medo ao mesmo tempo, tipo, porque eu achava que ele não ia ter coragem de me ver. Porque, gente, era longe. Aí foi, eu fiz chamada de vídeo. Eu vesti uma roupa, né, quando eu ia falar com ele do jeito que eu tava. Aí eu fui fiz chamada de vídeo. Aí nisso ele vai e me mostra o papel. Gente, minha perna tremia tanto. Eu comecei a tremer tanto. Sei lá, não sei, eu tava nervosa, ansiosa, Chorou. preocupada. Gente, o cara, eu tinha muito medo. E eu comprei de surpresa. Eu não falei nada, Ele não cara. falou nada pra mim, ele simplesmente chegou e disse, Tanto ó. que o... Aí mostrou o papel da passagem, eu fiquei. O vendedor olhou assim pra mim e falou assim, mas cara, e se ela não quiser te ver? Aí eu falava assim, e ela morava, era 1 hora de Jericoacoara. Eu falei assim, se ela não quiser me ver, eu vou pra Jericoacoara, eu passo a semana lá, dinheiro eu não vou perder. Aí, beleza, então. Aí eu peguei e comprei. Aí nisso ele me falou e tudo, eu fiquei nervosa, eu fiquei, nossa, e agora? Ele vai vir lá pra casa. E se ele não gostar de mim? E passou sabe, aquele filme na mente, se eu não for o que ele imaginou, se ele me achar feia, sei lá, eu fiquei pensando mil e uma coisa. Aí nisso passou o quê? Aí eu fui no outro dia. Eu comprei as passagens pra outubro, dia 8 de outubro. Foi, dia 8 de outubro. Aí nisso eu contei pra minha mãe. A minha mãe ficou, nossa. Aí, tudo bem. Ele tinha dito que ia ficar na pousada e tal. Então ficou tudo tranquilo. Meus pais aceitaram de boa. Aí meus pais aceitaram de boa, a gente ficou conversando. Minha avó todo dia perguntava. Minha avó não podia me ver, que ficava. Ele vai vir mesmo, ele não vai desistir não, né? Não sei o que, ficava aquela coisa. Gente, minha avó ficava mais ansiosa do que ficou mais ansiosa do que meus pais, porque ela não podia me ver, que ela ficava perguntando, e eu não podia ir pra lá quando ele ligava. Ela queria falar com ele, ficava perguntando realmente se ele ia vir. Gente, minha avó é assim, sabe? É demais. Demais. Aí nisso foi passando o tempo, até que chega dia 8. Dia 8 era um domingo. Isso. E como ele teria que descer em Fortaleza e eu morar 3h30 de Fortaleza, não ia ter mais. Não, você ia chegar a que horas em Fortaleza? Eu ia pegar o voo. Eu peguei o voo 3 horas, 3h30. Eu cheguei em Fortaleza. Era 7 e pouco. Era umas 7 e pouco. Foi, aí nisso ele dormiu Numa pousada. Foi, e só conseguiu passagem No outro dia. Foi no outro dia, e sendo que ele ia pegar de 5h30, né? De 5h30. De 5h30 pra chegar lá 9 e pouco. Aí eu fiquei na pousada de Fortaleza. E eu ia pegar um ônibus, o primeiro ônibus que ia pra cidade dela, pra Itanema. Era 5 e pouco. Só que aí, eu sou muito inteligente e esqueci de reservar as passagens. Aí eu cheguei lá às 5h30, bonitão, né, tudo. E eu já tinha falado pra ela, eu falei assim, ó, fica me esperando 9h30, que eu vou chegar aí. Só que eu pensei assim, eu não vou reservar, mas tudo bem que lá é cidade de praia, né, tudo. Mas não vai ter tanta gente assim no ônibus. Aí, e minha mãe foi comigo. Aí minha sogra foi com... Que eu levei ela, né? Acho que ele pensava que eu ia roubar. Ela pensava que eu ia roubar ele, sabe? Aí assim que eu cheguei na rodoviária, eu falei assim, moça, eu quero 2 passagens. Ele, não dá, só tem uma só. Aí eu, putz, agora ferrou.
Só que aí tinha um outro ônibus de 6h30. É, 6 e pouco e chegava 10. E chega lá 11 por horas. volta de 10h30, 11 horas. Só que justo nesse dia, ele atrasou. Eu trabalhava. Aí nesse dia eu pedi pra sair mais cedo. Gente, eu saí 8 horas sem conseguir comer nada. Eu tava tão nervosa, minhas mãos tremiam, sabe? Meu coração tava acelerado. Eu tava aquele nervosismo só, uma pilha de nervos. Aí saiu 8 horas do trabalho e nisso eu vou esperar ele com a minha mãe e minha irmã. A gente Mais fica. pequeno. Ah, minha irmã é mais alta. E nisso a gente fica esperando. Veio um ônibus, a mãe se esconde pra ele fingir que tudo. Pra fingir que tudo não veio só eu. Aí nisso se escondia. O William não vinha. Vinha outro ônibus, eu fazia o mesmo processo, me escondia. E nisso já era mais de 10h30. Aí a mãe vai lá no cara do O motorista do ônibus. não, lá Na agência. na agência e pergunta. Aí o moço fala que tem um vindo, que é o das 10h30 pra 11 horas. Só que o início já tava bem tarde, já tava bem atrasado mesmo. Aí quando ele Teve chega. discussão no meio do caminho. É. Aí Aí parou ele- pra comer também. Ele chega, já é mais de 11h30. Aí ele chega, né? Tem aquele coisa toda. Inclusive, encontro. gente, tem vídeo do nosso encontro aqui no canal, O tá? primeiro vídeo, né? É o primeiro Do vídeo. nosso encontro, que a Aí. gente se conheceu. Aí nisso a gente se encontra e tal. Só que eu achava que eu ia ficar mais nervosa, sei lá, ia chorar, ia ser mais. Mas foi bem de boa, né? Foi, bem de boa. Eu Lógico que por também dentro eu tava chorei. morrendo assim, sabe? Nossa, ele veio de verdade. E o mais Agora engraçado minha mãe. é que a gente não chorou, mas a mãe dela chorou tanto. A minha mãe faltou morrer de chorar, acho que ela achava que eu não tinha vontade. Depois vocês entram lá no vídeo, vocês vão ver. Nossa, ela chorava, Minha mãe chorou chorava. demais. Foi emoção demais, assim, sabe? Foi demais. Aí nisso ele veio pra passar 10 dias. E nisso ele ia ficar numa pousada. A princípio ele ia ficar numa pousada. Eu sei que não deu certo e tal. Aí ele acabou que me ligando. Faltava uma semana pra ele vir. Ele disse: Ó, amor, não deu certo a pousada. Tem como eu ficar lá na sua casa? Eu fico: Meu Deus, meus pais não vão aceitar. Aí só que eu converso com a minha mãe diz assim: Não, de boa. Se eles vêm, pode avisar pra eles que fiquem tranquilos, que a gente arranja assim um quarto pra eles ficar. Aí nisso eu falo e tal, minha sogra fica toda feliz, né? Agradece muito minha mãe. Nesse mesmo dia lá que ele chega, eu não posso ir pra casa porque eu tenho que voltar pro trabalho. Aí eu deixo. Que eu cheguei de manhã. Gente, ele chegou, já era quase meio-dia. Aí eu tinha que voltar pro trabalho porque eu já tinha perdido o período da manhã inteiro. Já. Então eu vou pro meu trabalho e vai minha mãe, minha sogra e ele pra casa. Aí nisso eu só vou pra casa à noite. Quando eu chego é umas 6 horas. Aí eu já vou. Porque ela mora um pouco distante Do centro. Eu moro a 20 minutos, quase meia hora do centro. Aí nisso eu chego, aí ele tava me esperando e tal, aquela coisa romântica, né? E tipo, mas o bom de eu ter passado a tarde sozinha é porque deu tempo eu pensar, refletir um pouco sobre o nosso encontro e tal. Foi mesmo? Ah, mas gente, foi 10 melhores dias, foram incríveis, a gente se conheceu bastante. A gente não saiu um do lado do outro. Mas foi incrível. E foi isso, aí a gente noivou dia 15 de outubro. De outubro. Aí passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, a gente casou. Em março. O vídeo de hoje foi esse, se você gostou, Curte, comente, compartilhe. se inscreva. Que é muito importante pra gente. A gente que... Quer dizer, a gente que tá começando o canal agora, né? Espero que vocês tenham gostado. E ativem o sininho de pra notificação, Isso. pra sempre quando chegar vídeo novo, Você está vocês por dentro. receberem em primeira mão. Isso. E o Instagram, do meu amor, dessa pessoa linda aqui da minha vida, vai dar aqui embaixo. E o meu dele também. também. Beleza? Tchau, gente.